Antes de mais, obrigado pela presença. Obrigado uma vez mais ao Ericsson, que me tem acompanhado nesta aventura desde que isto começou. E a Jenny, que a partir de agora nos vai fazer parte da equipa e nos vai acompanhar também nesta pequena aventura. Só para começar, penso que não seja necessário pelas pessoas que estão online neste momento, mas obviamente que isto é um tema um pouco polémico e em nível de regras é só para que as pessoas tenham um bocadinho de contenção a nível de algumas expressões ou palavras que posso usar, porque o tema vai ser estas novas convulsões sociais e o que é que estas convulsões sociais têm impactado diretamente a nível do nosso património, não só nacional, mas também europeu e até mesmo mundial, como já vimos em sítios como a América, o Brasil, etc. A pedido do nosso colega Ericsson, eu vou só explicar o porquê de eu na altura ter formado o International History Students and Historians Group, que é o meu grupo que eu criei em conjunto com mais alguns colegas também na área de História. O nosso objetivo inicial, e este grupo existe por uma lacuna que eu pessoalmente senti quando iniciei o meu curso na área de História, foi que existia vários grupos distintos e muito específicos a nível de temáticas e geralmente em cada país. Nunca encontrei um grupo que possibilitasse a interação entre pessoas da mesma área, mas de diversos países. E esse foi o primeiro objetivo que eu quis cumprir, que era colocar todos os profissionais ou estudantes ou da área de História a falarem uns com os outros, a dialogarem, a partilharem, porque nem sempre nós sabemos o que se está a passar neste momento, por exemplo, em França ou Itália, e é sempre bom podermos ter essa base de comunicação entre todos e as pessoas conseguirem interagir, e esse foi o meu primeiro objetivo. Após este primeiro objetivo que foi sendo cumprido, o que aconteceu foi que alguns colegas começaram a pôr algumas situações de atentado ao património, e acontece diariamente, infelizmente. E outra dos objetivos que nós pretendemos fazer com o grupo é esse mesmo, é a proteção do património. E então o que começámos a fazer foi literalmente chatear alguns presidentes de Câmara e algumas pessoas que estão ligadas à Direção-Geral de Património Cultural. E já tivemos inclusive diretores de museus, que eu, como é óbvio, não vou dar os nomes por uma questão de cortesia e de respeito, mas que já nos ligaram até a explicar o que é que está a passar, o que é que eles necessitam e o que é que não está a ser atribuído, e já temos algumas inimizades em algumas câmaras, mas tem estado a funcionar bem, porque temos estado a fazer alguma pressão, mesmo tendo a plena consciência que possivelmente não conseguiremos atingir o objetivo maior, que seria proteger aquele património, mas pelo menos de consciência tranquila vamos dar o máximo possível e chatear o máximo possível, que é a única arma que nós temos, para ver se isso consegue ser feito. E então estamos também em fase de término de um projeto que é um website que nós criamos, que vai ter um mapa interativo. Qualquer pessoa vai poder clicar no mapa na região específica e, por exemplo, dizer que há um património em perigo naquela área para nós podermos investigar. Existem algumas novidades que vão surgir entretanto, e se forem tendo em atenção o nosso grupo no Facebook, vão ver que vão existir mais novidades no futuro próximo. Para já, estamos agora envolvidos neste projeto também com entrevistas e com alguns diálogos, como nós chamamos-lhe, rumos do diálogo, que nos está a dar um prazer enorme, e temos a possibilidade de entrevistar professores e pessoas excepcionais. Hoje decidimos mudar um pouco e irmos mais para uma vertente do diálogo entre nós, em vez de estarmos a entrevistar uma pessoa. E neste aspecto específico acho que ninguém é melhor como a Jenny para nos falar um pouco sobre esta situação toda com o património, não é, Jenny? Então, assim, para já queria agradecer o vosso convite e vou dizer já que estou um bocadinho nervosa, e como já vos tinha confessado antes, por esta primeira participação, e é com grande prazer que a faço, com grande gosto e com muito entusiasmo mesmo. Acho que é um projeto
pela dinamização e pela envolvência e por todos aqueles que estão envolvidos e por aqueles que nós esperamos envolver. Acho que é um projeto que pode trazer muito para nós, no campo académico, no campo pessoal, em todos os campos. Relativamente ao tema de hoje, e passando já, porque senão vamos estar aqui à volta disto, relativamente ao tema de hoje, aquilo que eu queria, no fundo, transmitir foi a primeira coisa que eu vi quando começaram as primeiras convulsões, quando começaram as primeiras reações à morte daquele cidadão americano, em que isto logo a seguir passou de um simples protesto contra a violência policial para passar a ser um movimento antirracismo. E onde é que o movimento antirracismo foi bater exatamente naquelas coisas que para nós, que estudamos história, nos são, eu não vou dizer queridas, porque nós não é que nós tenhamos um gosto ou um amor por aquelas coisas, mas porque são evidências para nós, são ecos, são evidências do nosso passado. E não consegui, e quando tentei efetivamente fazer uma ligação entre uma coisa e outra, não consegui perceber onde é que termina a fase do protesto e onde é que essa fase do protesto vai começar a deitar estátuas abaixo. E então eu comecei a pensar e lembro-me de ter imaginado neste caso, lembro-me de ter associado isto um bocadinho àquilo que não são as estátuas que nós derrubamos que vão alterar um sistema, uma estrutura, um regime, mas o contrário. O que nós temos visto, e pelo menos quem se interessa por história, quem segue a história, é isso mesmo que tem visto. Ou seja, normalmente são estas convulsões que dão atentados ou que fazem com que haja atentados ao património, com que haja alterações, com que haja estes crimes que nós temos vindo a assistir. Aquilo que mais preocupa no meio disto tudo é que, e era aquilo que eu falava ontem com a professora Rosário, é que nós vivemos num mundo que é muito volátil, muito instável. Aquilo que nós hoje pensamos, e aliás, quando nós vamos olhar para o ano passado, e eu farto-me de pensar nisso, quando nós olhamos para o ano passado, pensávamos que íamos salvar o mundo e agora já vamos livrar o planeta do plástico, vamos livrar o planeta do lixo. A Terra deu uma volta ao Sol e nós continuamos exatamente com o mesmo mundo ou pior, mas temos agora todas as atenções viradas para as estátuas, que são símbolos, que dizem o que querem dizer, mas que foram erguidas e estão inseridas num contexto completamente diferente do que aquilo que nós estamos a viver agora. E isso assusta. Assusta porque percebemos que as pessoas se estão a distanciar um bocadinho daquilo que é necessário, ou seja, a consciência da história, o perceber da história. Eu prefiro olhar para uma estátua e saber quem é aquela pessoa que lá está, embora eu possa sentir vergonha dela, dos atos dela, mas quero olhar para a estátua, quero olhar para o património, quero olhar para o que seja o que for e perceber porque é que ela está ali e o que é que eu tenho que pensar nela. E depois, num mundo em que nós cada vez mais, e porque a Revolução Francesa trouxe-nos isso mesmo, trouxe-nos o lema da igualdade, dos direitos, de todas essas coisas que nós queremos defender no fundo, e que todas estas manifestações, estes protestos têm vindo a defender, a igualdade, a justiça, e vamos atacar exatamente esses mesmos pilares que nós estamos a defender num movimento, ou seja, é contraditório. Se tu tiver alguém que seja muito racista e que queira mandar abaixo uma estátua do Martin Luther King, pode fazê-lo. E com que direito é que vou ser eu a dizer que não o pode fazer? Porque a partir do momento em que nós achamos que derrubar uma estátua é normal, nós vamos ter que começar a aceitar o facto de que queimar um livro é normal, vamos começar a aceitar o facto de que a censura é normal, vamos começar a aceitar o facto de que o mundo se tem vergonha de assumir aquilo que fez e não o consegue contextualizar. E isso é uma coisa que sinceramente me mete muito medo, exatamente pela forma como nós não somos capazes de lidar com o passado, muito menos estamos a conseguir lidar com o presente, ou seja, nem sequer conseguimos ser coerentes com nós próprios e perceber o perigo que nós estamos
em que nós estamos a cometer, né? Onde é que nós nos estamos a meter no fundo. E por isso eu acho, e porque tenho vindo a ter contactos com pessoas com outras culturas, e eu tenho aqui aquele amigo que eu disse, o Mahmoud, está aqui connosco. Pelo menos a cultura do Médio Oriente, ela está ali, e eu vejo que nós, ao final de contas, nós temos, o nosso mundo é tão diversificado, nós temos, independentemente das raças, nós insistimos no facto de que a pessoa que foi morta foi um negro, nós temos que... Aliás, nós vivemos num mundo cheio de diversificado, certo? É um mundo diversificado que teve momentos históricos, que ergueu monumentos, que deitou abaixo monumentos. Normalmente, em todas estas convulsões, existem momentos de tensão que dá para a destruição, e nós, como estudamos a história, nós temos essa noção do que é que nós perdemos. Nós temos a noção, aliás, nós não temos a noção do que é que nós perdemos quando o cristianismo começou a ser uma religião, começou a ser a religião no Ocidente. Todo aquele património grego, antigo, todo o património, muito património egípcio, tudo aquilo que dizia para os primeiros cristãos que eram símbolos, que eram de ídolos ou sinais de politeísmo, foram destruídos. Hoje, possivelmente, e acredito que qualquer arqueólogo, quando olha para trás, pensa no espólio todo que foi perdido e que jamais será recuperado. E o que é que ele nos poderia contar? Queimar um livro, derrubar uma estátua, nós não estamos a derrubar um regime, não estamos a derrubar símbolos, e mais um dos exemplos que eu gosto muito de chamar aqui é exatamente os campos nazis, os campos de concentração nazi. Eles existem porquê? Eles não existem porque eles não estão a comemorar a vitória ou os crimes que o Hitler cometeu, mas estão a celebrar, pelo menos a tornar presente na memória desses mesmos crimes e das injustiças que foram cometidas. Eu cheguei a perguntar uma vez a alguém que defendia a queda das estátuas, eu cheguei a dizer que se calhar para os alemães era muito mais bonito mandar um daqueles campos abaixo, construir lá um jardim, uma coisa bonita que homenageasse no fundo o povo judeu que aí morreu, mas nós deixávamos de ter uma lembrança, porque aquilo não é, aqueles campos não são um posto de turismo, aquilo é uma chamada de consciência das pessoas. Por isso, para terminar esta minha, pelo menos para já, esta minha intervenção, eu acho que seria muito importante cada vez mais as pessoas terem acesso, e desde pequeninos, se calhar, contextualizar as pessoas na história e na história mundial. E é por causa disso que eu falo na diversidade, na nossa diversidade, porque nós muitas vezes focamos no Ocidente, nós temos o Oriente, nós temos todo o mundo inteiro onde nós podemos colher informação, colher a nossa história, ver as nossas origens, perceber onde é que nós estamos, para evitar exatamente que se chegue a pontos destes, que muitas das casos acredito que as próprias pessoas, quando estão a deitar a estátua abaixo, nem saibam que pessoa que ela representa, ou quem é, ou o que é que essa pessoa fez. Eu acho que vamos chegar a esse ponto. Se não chegarmos ao ponto de acusarmos o nosso primeiro rei de ser islamofóbico, porque ele andou a combater os mouros, um dia destes ainda vamos dizer que nós devíamos derrubar as estátuas deles porque ele era contra os mouros. Por isso acho que há de haver aqui, isto preocupa-me, porque mostra que a população está muito... Estamos aliados um bocadinho do que se passa, não só da história, mas da própria realidade. Acho que é um momento conturbado, acho que, como dizia quando eu falava ontem com a professora Rosário, acho que não vai ficar por aqui, infelizmente não vai ficar por aqui. E se nós continuarmos a alimentar estas campanhas de violência gera violência, isto parece um chavão, mas na realidade é o que está a acontecer, e nós não só vamos cometer os mesmos erros que cometemos no passado, como vamos destruir ainda mais e mais depressa tudo o que nós queremos preservar para o nosso futuro e lembrar para o nosso futuro. Para já, era esta a minha participação.
Obrigado, Jenny. Antes de passarmos para um debate, por assim dizer, para uma conversa, vou também passar a palavra ao Erickson, ao professor Erickson, que ele também tem algo para acrescentar. Não é, professor? Olá, boa tarde a todos os outros, sejam bem-vindos aí, né? Bem, sobre a fala que a Jenny bem colocou, né? E o que justamente essa abertura também que o João fez, eu acho que cabe aqui justamente a nossa preocupação enquanto grupo de estudantes, né, grupo internacional de estudantes, por isso que eu acho de tamanha importância e relevância o João ter feito aí essa introdução. O trabalho que a gente já vem desenvolvendo com alguns colegas, né, ou até mesmo na figura do próprio João, essa iniciativa de proteção do patrimônio histórico, os lugares de memória, né? Toda essa herança, todo esse legado aí que esse patrimônio já vem chegando até nós, né? E toda essa história, toda essa identidade, memória que perpassa os tempos e vem chegando aí até nós, como bem colocou também a Jenny. Só que justamente pensar o nosso momento, contextualizar um pouco a respeito de alguns pontos importantes. Por mais que essa memória, esse patrimônio represente algo que ficou ali, né, para aquele momento, ele foi institucionalizado, ele foi criado ali, foi colocado naquele lugar justamente numa determinada época, num determinado momento, né? E muito provavelmente naquele momento a história foi escrita, né, como de costume pelos vencedores, e fez com que simbolizasse ou fizesse simbolizar a figura ou a imagem daquela estátua, daquele patrimônio, daquele documento, monumento, enquanto parte daquele pensamento vigente que ocorria ali naquele momento, né? Então, justamente pensar no nosso contexto atual, antes de mais nada, a gente deve levar em consideração a luta e a resistência desses povos, né? Que foram muito pormenorizadas, muito silenciadas durante tanto tempo, principalmente aí essa iniciativa racial do movimento negro. Temos também outras minorias, principalmente aqui na parte da América do Sul, da América Latina, né? Os indígenas, os latinos nos Estados Unidos, né? Então, o importante da gente contextualizar, e eu acho que de atual, né? De muito atual que tem esse debate, como a Jenny colocou, mas como se faz representar esses símbolos, esse patrimônio, né? Parte dessa cultura justamente para esses povos, né, que tanto lutaram contra essa opressão e advogam justamente aí essa iniciativa, né, dentro desse contexto de convulsão social, né, o porquê ou o que motiva eles a justamente serem contrários a esse tipo de simbologia, o que se faz representar para eles enquanto construção de sua própria identidade, né? Então, eu acho que esse debate é muito válido. Eu fiquei muito feliz, né, de ter sido proposto aqui, né, tanto pelo João quanto pela Jenny, essa mesa de debate. Eu acho que não apenas está acontecendo conosco aqui nesse momento, né, virtual, como também eu percebo várias outras iniciativas acadêmicas, iniciativa de cunho público e privado também, que fazem esse debate a respeito da importância do patrimônio, né, e como ele está sendo afetado, como que a nossa história vai acabar sendo afetada justamente nesse momento de construções sociais, dessa iniciativa social dessa minoria, né, desses povos aí, que ainda estão em luta, né, conseguiram um grande protagonismo, né? Só que, como a gente já tinha falado numa outra entrevista, principalmente aquela com a professora Kátia, como a gente falou nesse contexto assim, de pandemia, mas a gente tratou um pouquinho sobre essas revoltas, parte dessas convulsões sociais que acontecem aqui no continente americano, né? Justamente por pensar que como que essas minorias, essas minorias identitárias, raciais, que foram pormenorizadas durante muito tempo, a que ponto que elas chegam a tomar um certo protagonismo, né? Preciso que é uma reflexão que fica, pelo menos para mim, eu deixo aqui para os colegas, justamente
quando, né, que começa a se reivindicar, né, um melhor tratamento, ou quando que a gente começa, a sociedade como um todo, o mundo como um todo, começa a escutar essas vozes que foram durante muito tempo silenciadas aí pela escravidão, pelo preconceito, né, e como que isso está emergindo nesse momento pandêmico, né, é o agravante, e como que isso daí contextualiza nesse momento. Será que é justificável não escutar o ódio ou não pensar essa violência? Será que não é justo? Esses movimentos são todas reflexões que a gente tem que se colocar, ainda mais como profissionais de ofício, né, histórico, que prezam justamente pela iniciativa do Grupo Internacional, como o João bem falou no início da fala dele, né? Essa nossa iniciativa de proteção do patrimônio. Será que não cabe uma contextualização, justamente priorizar essa proteção, mas como perceber o outro, perceber essa iniciativa da outra parte, né? Eu acho que cabe aqui toda essa contextualização, toda essa reflexão para a gente pensar esses movimentos enquanto o nosso tempo presente, né, visualizando o que aconteceu no passado, e para que a gente tome aí iniciativas futuras, né, que levem essas pautas aí como importantes também. Muito obrigado, Erickson. Vou deixar agora as linhas abertas, por assim dizer, para quem quiser colocar alguma questão ou quem quiser falar mais um pouco. Eu, da minha parte, tenho algumas coisas a acrescentar e que acho importante. Primeiro que tudo, e quero deixar isso muito claro, acho que, maioritariamente falando, pelo menos, penso que toda a gente que viu as cenas que viu na televisão daquele cidadão americano, neste caso foi um cidadão negro, que foi brutalizado pela polícia, foi horrível. Obviamente, acho que ninguém ficou indiferente àquela situação. É mais do que óbvio que o racismo existe e é um problema grave que está muito enraizado em algumas culturas. No entanto, e vou pegar um pouco naquilo que a Jenny disse, até onde é que termina a proteção de um cidadão, ou até onde é que inicia a proteção do cidadão e termina com vandalismo a estátuas que infelizmente durante aquela altura serviram para a escravidão, a escravatura, etc. O que é importante também referir, penso eu, e vou deixar este pensamento, temos de ter em consciência que na altura em que aquelas pessoas, por assim dizer, fizeram o que fizeram, era algo aceitável. Apesar de, hoje em dia, é óbvio, é uma coisa horrível e nem sequer podemos pensar isso como algo aceitável, mas na altura era. Da mesma forma como tivemos uma altura em que certas coisas que se faziam na sociedade eram aceitáveis e deixaram de ser com o evoluir da sociedade. E acho que isso é normal. Agora, destruir tudo o que está para trás, simplesmente porque já não é o que é aceitável hoje em dia, bate, de certa forma, e esta agora é uma opinião minha, na censura. Porque, como muito bem a Jenny disse, se nós iniciarmos, por exemplo, a queimar livros em praça pública novamente, como, por exemplo, o Mein Kampf, nós nunca vamos conseguir explicar às gerações vindouras o que foi aquilo. Se calhar é mais fácil agarrar num livro daqueles e dizer a uma pessoa dizer leia e veja o quão estranho ou o quão horripilante foi toda esta ideologia, do que eu simplesmente dizer, olha, há uns anos atrás ouviste isto e aquilo, não é? É muito diferente haver uma imagem à nossa frente com a qual nós possamos contextualizar. Aquilo que eu acho, sim, é que poderá haver uma contextualização histórica, muito principalmente nos livros do secundário, que as crianças começam a estudar história, em que há uma referência, uma explicação de que aquele tipo de atitudes não tem mais lugar nos dias de hoje. Mas aconteceu. E estiveram lá. Aconteceu naquela altura. No entanto, já não tem lógica nos dias em que vivemos hoje em dia,
por todas as razões e mais algumas, não é? Porque também, como a Jenny disse muito bem, daqui a bocado vamos deitar a estátua de Dom Afonso Henriques em baixo porque o homem na altura andou a tentar matar islâmicos. É assim, não tem muita lógica, não é? Para mim, no meu ponto de vista, atenção. Agora, também temos a outra versão de toda esta, vamos lhe chamar assim, polémica, que é óbvio que um negro ou outra minoria étnica, qualquer que vocês queiram, como um índio, seja aquilo que for, é normal que também se sinta no direito de viver num local ou num sítio, e até muitos deles que foram conquistados, e que tenham de ter orgulho daquilo que são e daquilo que fizeram. Se calhar seria muito mais importante, erigir algumas estátuas de pessoas importantes daquela cultura. Eu em Londres, falo de uma realidade que me é mais presente, nós temos a estátua do Nelson Mandela, que foi alguém que fez coisas muito importantes para com o racismo. E existem exemplos destes estampados por todo o lado. Agora, se existe um A, também tem de existir um B. Não podemos simplesmente taxar tudo por igual. Porque aquela estátua, se nós estivéssemos a referir-nos a uma estátua que tivesse em letras gordas "Viva o racismo" ou algo deste género, eu aí também era de acordo que aquilo não teria lógica nenhuma lá estar, não é? Agora, se nós temos uma estátua de uma pessoa que, em dada altura, fez o que fez, porque era o século em que aquela pessoa estava a ver, era o que era aceitável, era o que era a norma na altura, e digo-vos já que se calhar daqui a mais 50 ou 100 anos o que nós estamos a fazer aqui se calhar não vai ter lógica nenhuma também para muita gente, mas no entanto aconteceu. E então, acho que é importante sim haver um respeito mútuo, porque aquilo que aconteceu, volto a repetir, na América foi um ato horrível, e sim, eles deviam mudar as leis da parte da polícia e de tudo o que envolve politicamente aquela situação. No entanto, não acho que sejam propriamente as estátuas que tenham culpa ou as estátuas que foram gerar que um polícia completamente louco decidiu fazer aquilo a um ser humano, seja de que cor seja. E como tal, é isto que eu quero deixar aqui para ponderação, que é até que ponto é que uma estátua que representa um certo período da história servirá de, não vou dizer desculpa, mas servirá de um descontrolo e vou pôr o ódio sobre esta estátua como se isso fosse resolver o problema, que não vai de todo. Acho que há coisas enraizadas e com muito mais importância que deveriam ser discutidas, não só a nível político, de leis e tudo mais, do que propriamente as próprias estátuas. Eu vejo que a professora Rosário gostava de colocar uma questão e eu vou então passar a palavra à professora Rosário. Por favor, professora. Obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns por esta iniciativa que é extremamente louvável. Queria dar os parabéns à Jenny por esta introdução que foi a matar e foi muito bem. E queria, como é meu apanágio, deixar aqui uma provocação. Pronto, eu sou assim. É assim, falou-se aqui, embora não se dizendo a palavra, de anacronismo, e que é o pecado maior do historiador, mas que as outras pessoas não sabem o que é. Nós temos que saber que não podemos analisar sociedades e culturas e pensamentos passados à luz dos nossos valores. Mas isto é muito difícil em colocar nas outras pessoas. Tanto mais que às vezes há alguma incoerência. E agora é que eu vou lançar a provocação e vou querer ouvir-vos acima de tudo, até para eu própria esclarecer os meus pensamentos, o meu raciocínio. Vamos à estátua do Padre António Vieira, de Lisboa, e eu peço desculpa aos colegas brasileiros por estar a chamar um exemplo português, mas é-me mais familiar, ok? A estátua do Padre António Vieira representa uma determinada imagem do padre com umas criancinhas indígenas abaixo do padre. É óbvio que eu não sou a favor, nem admito a destruição do património, mas esta estátua não foi elaborada à época em que viveu o Padre António Vieira.
foi elaborada e colocada naquele local em 2017. Ou seja, em 2017, a representação que se faz de uma realidade substancialmente anterior ainda é algo paternalista. Algo, entre aspas, colonialista. Terá sido por isso que aquela estátua foi, em particular, alvo da violência? Podia ser aquela outra qualquer. A questão é que a representação que se faz de uma figura histórica não é feita no seu tempo, mas é feita muito a posteriori, com valores que se querem inculcar para aquele tempo. E agora aqui eu gostaria de saber, por exemplo, Jenny, o que é que acha disto? É que esta estátua não foi feita na altura. Eu tenho... Foi feita... Diga, desculpe. Não, continua, conclua. Não, como o padrão dos descobrimentos e tudo aquilo foi feito durante a exposição do mundo português, em pleno Estado Novo português. Portanto, também se molda a história e a representação dos ícones históricos um bocado à medida do que se quer transmitir num determinado momento. É verdade. O que é que achas, Jenny? Eu tenho uma teoria. E há uma personagem histórica que eu admiro muito, que é Hipóliates, antes de Péricles, que representa a democracia. E ele foi assassinado porque exatamente ele era incorruptível, ou seja, ele achava que os direitos e os deveres dele seriam os mesmos direitos e os mesmos deveres de qualquer cidadão. E nós sabemos que 20 e tal séculos passaram entre o início da democracia e agora, mas aquilo que nós continuamos a ver é uma partida. Para já existem partidos, nós não conseguimos, as pessoas não conseguem ser, esse anacronismo que existe e aquele problema que nós temos na história de tentar contextualizar e ir à sociedade daquela altura e perceber aquele momento e porque foi feito, nós temos esse problema e já estudamos a história. Quanto mais nós nos afastamos desses conhecimentos e quanto mais nós nos afastamos de querer conhecer e perceber o que é que se passou na história para entender o presente e para perceber o que é que poderá ser o nosso futuro, mais nós nos distanciamos destes pequenos temas. E depois o que é que nós vemos? Muito provavelmente em relação a essa estátua, assim como nós vimos, por exemplo, aquelas nos Estados Unidos, das confederações e daquelas, no fundo são ligeiras provocações. Eu quero acreditar que são ligeiras provocações, no fundo partidárias, porque é isto que acontece. Porque nós não conseguimos separar nós não conseguimos ser como a democracia que Hipóliates defendia, nós não conseguimos ser imparciais. E é isso que falta nos dias de hoje. E por isso, essas partidarizações vão criando, querem criar determinados contextos, definem ondas, definem tendências. Nós ou somos de esquerda ou somos de direita, nós não temos de estar no meio. É isso que eu sinto um bocadinho. E eu acho que essa estátua, assim como qualquer estátua que é erguida, tenho a certeza, e muito mais, e principalmente aquelas estátuas que representam coisas muito anteriores a nós, que nós não percebemos e nós não conseguimos contextualizar hoje em dia, essa estátua tem uma provocação por trás. Seja ela qual for, mas essa estátua tem uma provocação, tem uma ideia, tem uma mensagem por trás. Agora, aquilo que é preciso, quando nós olhamos e lemos a estátua, aí é que é necessário que nós estejamos informados e que nós estejamos livres desses preconceitos todos e livres dessas descontextualizações, ou seja, quanto mais nós tivermos e quanto mais mergulharmos na nossa história, quanto mais nós percebermos os contextos, eu costumava dizer, aliás, costumo olhar um bocadinho, por exemplo, para os autos de fé. Eu não me vejo um dia de hoje, o que é que eu vou fazer ao domingo? Olha, se calhar há alguém que vai ser queimado vivo hoje, eu já não tenho nada para fazer, vou aproveitar e dou lá uma volta. Naquela altura era normal, as pessoas iam à praça e viam os autos de fé, crianças iam e viam os autos de fé e não havia problema nenhum. Nós hoje olhamos para isso e ficamos escandalizados. Ou seja, eu acho que o que falta aqui, principalmente, é nós conseguirmos tentar... Primeiro, nós não somos os super-heróis, nós não vamos salvar mundo nenhum. O que nós podemos construir a partir de hoje é um mundo melhor. E como? É perceber aquilo que nós temos hoje em dia, saber ler os sinais
rejeitar a intolerância. Nós percebemos, e eu gosto muito deste exemplo também, de quando os mouros cá chegaram e invadiram a Península Ibérica, qual foi a forma mais eficaz que eles tiveram para não haver tumultos, para não haver... Eles resolveram optar pela tolerância, ou seja, quem cá estava podia ter o seu culto. É claro que não tinha as liberdades que eles tinham, mas tinha o seu culto, tinha no fundo, a sua vida normalizada. Ou seja, o nosso problema é que nós queremos incutir ideias, nós queremos incutir tendências, nós queremos ser nós que temos a razão, nós não conseguimos ter um diálogo onde consigamos abrir espaço para a outra pessoa expor a sua razão. E isto é que me custa ver e que me custa quando muitas vezes estamos a ter este tipo de debates, é que as pessoas entram por determinada, eu peço perdão pela expressão, mas com aquelas palas nos olhos, e é ali que eu quero chegar e não vou mudar de jeito nenhum. Existe uma personagem qualquer, eu não me lembro agora, peço perdão, mas eu não me lembro agora quem foi, que diz porque pensa e porque é inteligente, é uma pessoa inteligente, ele dá-se ao luxo de poder mudar de opinião. Nós podemos mudar de opinião, nós temos é que perceber o nosso... Temos que saber contextualizarmos, temos que perceber o que é que estamos a falar, das consequências dos nossos atos, e acho, professora, não sei se respondi à sua pergunta, acho que essa estátua, nesse contexto, acho que foi uma pequena provocação, mas acho que essa pequena provocação... Diga. Não, eu acho que sim, gostava de saber já agora do outro lado do Atlântico, que tem com certeza outra visão disto, o que é que acha? O que é que acham? Eu, antes de mais, e antes de passar a palavra ao Erickson, gostava só de dizer que realmente esta provocação que a professora colocou deixou-me um bocado de pés e mãos atados, porque não estava à espera, e foi excelente. E realmente... desculpe! Não. Esse é o objetivo. O objetivo daqui é que nós possamos falar, dialogar e aprender mais. O objetivo é esse. Aliás, e outra coisa que eu gostaria de deixar aqui claro é que quem tiver uma opinião contrária é totalmente bem-vindo a dá-la, porque o objetivo é mesmo esse, é haver um diálogo. Mas já agora, só para colocar e dizer que também a minha perspectiva é muito semelhante à da Jenny nesse aspecto. Acho que realmente, obviamente que as estátuas que foram construídas após a época delas, vamos assim dizer, também acho que seja uma provocação certa ou errada, mas no entanto, volto a repetir, se aquela estátua de alguma forma nos dá alguma informação histórica ou representa algo histórico, explicando algum período, desde que seja bem contextualizada, não vejo também maldade, por assim dizer. No entanto, como é óbvio, se eu vir, por exemplo, uma estátua em que esteja o Padre António Vieira, se estivesse com o pé em cima de uma criança indígena, aí já seria uma coisa completamente diferente. Mas esta é a minha opinião. Mas sim, mas também tenho muita curiosidade de ouvir o outro lado do Atlântico também. Força, Erickson. Tomando aqui novamente a atenção. Foi muito emblemático esse exemplo que a professora trouxe, e eu queria colocar em foco aqui o que tu acabou de falar, João, sobre o pé em cima de uma criança indígena. Eu partilhei contigo uma imagem que eu coletei do Facebook sobre uma estátua do Hernán Cortés na Espanha, que fica na Espanha. Peço desculpa, Erickson, só para que as pessoas saibam, essas imagens, se os participantes forem ao chat, podem ver essas imagens que eu já disponibilizei. Isso. Então, de fato, aqui nessa imagem, o Hernán Cortés ali altivo, né, a representação que se faz dele com a bandeira do Reino de Espanha, né, pisando sobre a cabeça de um índio, né, de um nativo americano, latino-americano aqui. Então, eu acho que contextualiza bem do jeito que tu bem colocou essa tua última frase, e levando aqui à frente a provocação que a professora Rosário, muito obrigado pela colocação, professora, e justamente a provocação que ela nos traz, né? Eu gostei muito da fala da Geni, né? Toda essa preocupação que a gente deve ter. Eu acho que aqui eu vou organizar essa reflexão. Eu peço até desculpas, porque muito provavelmente eu vou me estender alguns minutos a mais.
mas aqui eu vou organizar ela justamente pensando na problemática do que a gente tem nos dias de hoje, né? Como se origina esse problema que a gente já bem debateu aqui, que eu acho que foi justamente essas convulsões sociais, mas levando sempre, lógico que não é meu lugar de fala, mas levando sempre a cabo a importância de como que ela vem a aparecer nos dias atuais, né? A gente tem uma dívida, e isso daqui eu posso falar enquanto do outro lado do Atlântico, como vocês bem colocaram aí, temos uma dívida histórica com os povos originários, temos uma dívida histórica com os negros afrodescendentes por conta do problema racial, né? E principalmente aqui no Brasil a gente tem esse problema incutido na cabeça das pessoas, né? E o que vale sempre salientar é como a professora colocou, essa representação a priori. Eu acho que eu me dediquei justamente a organizar o meu pensamento e a minha fala nesse ponto, que é a área que eu estou acostumado a trabalhar, né? As representações simbólicas, como essas imagens são criadas no mental, no cultural, né? Que perpassam o cultural, e como que isso daí são concretizadas, né? Essas permanências mentais que são construídas devido ao processo histórico, né? Claro que, com toda a razão que a professora bem colocou, isso não é de agora. Não é uma coisa que a gente vai perceber durante 10, 50 ou até 100 anos, talvez até mais, né? As permanências mentais são aquelas que mais persistem, né? Justamente pegando aqui já o conceito ali de longa duração da construção desses processos históricos, né? Então, como que essa imagem, né, do Hernán Cortés ali pisando sobre a cabeça, né, com aquele olhar altivo, com aquela imponente postura, trazendo consigo as bandeiras, né, do Reino de Espanha, pisando sobre a cabeça do colonizado, né? Então, como que isso vai fazer se perceber nesse povo que está ali debaixo do pé do colonizador? A importância dos estudos decoloniais que a gente tem justamente nos dias de hoje, que estão também muito aí em foco, muito em pauta, né? E justamente a gente perceber como que se dá, né, essa resposta. Porque é uma resposta. É uma resposta frente a esse ódio acumulado durante todo esse tempo, esse ódio frente ao racismo, frente a políticas públicas que foram perpetuadas contra as minorias, né? Não apenas aqui o pobre, mas temos aqui um problema racial, né, muito grande, principalmente aqui no Brasil, e como que isso se dá através da violência, como que essa resposta se dá, né, através da violência. Pensando que na qualidade de seres humanos, ainda muito otimista, penso aqui enquanto seres humanos uma qualidade, né? Então, na qualidade de seres humanos, ainda somos instintivos, somos emocionais. Isso daí que herdamos desde os povos mais antigos, né? Tipo, pensar ali as crenças, relações simbólicas que a gente tem. E voltando num ponto aqui que a Geni também colocou, que são as relações simbólicas de poder, né? Como que essas imagens fazem perpetuar esse domínio, e como que quem é dominado, quem é colonizado, como que essa resposta surge, né? Então, isso daí é justamente mecanismos que vão sendo colonizados para fazer permanecer ou perpetuar-se o poder sobre o outro, né? O colonizador sobre o colonizado, né? Então, como que isso daí ficou, né? E uma coisa que a professora colocou, e eu acho que a resposta da Geni foi genial, justamente desse nosso trabalho enquanto historiadores, né? Só que o senso comum, né, sui generis, ele não tem, tipo, a necessidade para pensar ou a necessidade de contextualizar esse ponto de vista anacrônico, né? O anacronismo, o ofício do historiador, que eu acho que é um dos principais desafios aí que a gente se coloca enquanto trabalhadores das ciências humanas, que problematizam a nossa realidade enquanto homens e mulheres de nosso tempo, né? Então, o senso comum não tem essa necessidade. E eu acho que é aqui que cabe, eu acho que eu vi isso na fala da Geni, vi isso na fala do João, é aqui que cabe a gente pensar o nosso futuro através dessa saída,
né? Se a gente está tendo esse problema, que é o que a gente está vivendo no nosso cotidiano, né? Enquanto profissionais de história, protetores aqui do patrimônio, da cultura material e imaterial, né? Enquanto trabalhadores desse ofício, né? Cabe a nós, né? O próprio Mark Bloch, no Apologia da História, ele também já falava desse quesito, esse contraste entre profissional de história e educador, né? Como que a gente deve levar isso daí para a sala de aula? E um mecanismo de primordial importância, que foi o que o João falou, que ele tocou nesse assunto, é sobre como isso é visto pela juventude no material didático, né? Nos livros didáticos dentro das salas de aula. Como que os jovens percebem esse tipo de representação, as estátuas, né? Por exemplo, como que eles veem esse lugar de memória e como que a gente, enquanto educadores, no meu caso também, como que a gente consegue passar isso para eles ou fazer eles construírem um senso crítico a respeito desse patrimônio, né? E eu acho que é aqui que a gente tem a nossa saída. Se a gente tem esse problema acontecendo no nosso momento, né? Tipo a destruição do patrimônio, a depredação dos documentos, monumentos históricos, né? Por conta dessa violência instintiva que não deixa de ser justificado, lógico, eu estou falando aqui percebendo, entendendo empaticamente o lugar do outro, né? Só para deixar bem claro, mas a gente consegue perceber essa resposta violenta, essa atitude violenta, mas como que a gente vai trabalhar esse problema daqui para frente? Como que a gente vai colocar, né? Como que a gente vai fazer contextualizar quais são as políticas públicas que a gente deve cobrar do governo ou de um governo, né? Principalmente para que isso seja evitado, que essa destruição, né? Seja destruição do patrimônio, destruição dessa memória, né? Seja evitada, mas também que a gente não tenha ou perpetue esse culto da imagem ao que faz se representar aí, tipo, e ataca, né, identidades que foram silenciadas, a identidade das minorias, né? Então, como que a gente trabalha isso daí? E, na minha ligeira opinião, eu acho que é justamente através da educação. Por isso que eu acho que foi importante a gente ter falado, o João ter colocado também. Então, o que eu vejo enquanto vivendo esse momento, enquanto educador, é justamente a gente, eu acho que eu faria mais, eu acho que eu tiraria, antes de qualquer depredação, antes de qualquer destruição, eu tiraria as estátuas, colocaria em lugares onde elas fossem contextualizadas, onde o conhecimento fosse levado, onde elas não fossem destruídas, né? Porque elas significam, ela faz se representar, é um saber, é um conhecimento que foi colocado, que foi incutido ali enquanto símbolo. E a gente, como a professora Rosário bem colocou, né? Isso tem que ser colocado, né? Tem que ser colocado. Se uma pessoa, se uma minoria se sente ofendido por ter aquela imagem numa praça pública, então que se retire a imagem, leve-se a um lugar de memória, a um museu, que leve-se num momento ali, num lugar e num momento onde que seja contextualizado, para que seja trabalhado em prol da educação, do saber, e que assim as novas gerações, como a professora colocou, né, tipo, faz se representar a priori, e que esse depois aí seja trabalhado para que a gente não passe novamente por ou relembre esse momento de violência contra o patrimônio, de violência contra o outro, né? Porque aqui a gente percebe uma via de mão dupla, né? Obrigado, Erickson. Eu aqui também acho muito importante a referir, e não só pelo debate, mas também é importante verificarmos, como o Erickson disse muito bem, que soluções é que podem ser encontradas para apaziguar esta situação. No entanto, enquanto o Erickson estava a falar, eu lembrei-me de um exemplo. Uma das viagens que eu fiz fui a Praga, e existia lá uma sinagoga, e estava uma exposição em relação ao nazismo. E eles tinham imensos distintivos, aqueles que eram usados na altura para denunciar quem era judeu e quem é que não eram. E isso estava tudo disposto para quem se quisesse ver no local de culto deles, porque eles acharam importante que aquilo lá estivesse para sensibilizar as pessoas e dizer, ok, isto foi o que nos aconteceu, isto é o que não pode acontecer mais.
No entanto, não apagaram essa parte da história. Eles acharam importante mostrar ao mundo aquilo existiu. Aquilo é verdade, existiu. Nós passámos por isto. Houve X, Y, Z pessoas que morreram por causa disto. Por outro lado, a nível da profissão como historiador, e corrijam-me se estou errado, o historiador é alguém que relata o que se passou na história. O juízo de valores passa a ser usado quando olhamos para isso pelo nosso ponto de vista pessoal e quando passamos a... Porque é difícil uma pessoa não ter uma opinião sobre algo, por mais que nós nos tentemos distanciar como historiadores ou futuros historiadores, é difícil não haver uma opinião ou um cunho pessoal. No entanto, é também importante, como o Erikson frisou, que devam haver, se calhar, políticas ou algo que possa ser cobrado ao governo, no sentido em de tentar usar o que existe, como é o caso de estátuas e tudo mais, mas contextualizar. Não sei até que ponto é que será que remover as estátuas de uma praça e colocá-las no museu será a melhor opção, mas porventura, por que não colocar uma explicação histórica ao lado dessa estátua? Haver uma explicação histórica que vai contextualizar aquela situação. E ao mesmo tempo penso que durante os primeiros anos letivos de uma criança, principalmente da primária, depois o básico e o secundário, se houvesse realmente a nível ou uma disciplina de cidadania que penso que já existe hoje em dia, mas principalmente na vertente histórica, se nós pudéssemos englobar uma opinião, não uma opinião, mas um ponto de vista em que isto que se passou foi algo horrível, para que as crianças com o tempo vão entendendo que aquilo existiu, sim senhora, mas que não é de todo o que deveria acontecer hoje em dia, e se calhar mudar ligeiramente as políticas a nível de ensino para que haja mais informação e que as crianças, seja qual for a raça, entendam que aquilo que se passou-se, mas que no entanto não vai continuar, ou não deveria continuar a existir neste futuro. Em termos da contextualização das estátuas, concordo com o Erikson. No entanto, penso que os governos deviam arranjar uma política ou uma forma realmente de contextualizar aquelas estátuas, mas ao mesmo tempo acalmando um pouco a população, porque a população também não pode chegar ao ponto em que tudo o que aconteça nós passamos para uma destruição imediata de tudo e de todos, porque aquilo que passa por um fenómeno que eu acho que é extremamente válido e estou de acordo, que é o antirracismo, começa a misturar-se com a destruição, o que pode deturpar um pouco a mensagem que é passada, porque certamente que toda a gente consegue ter compaixão e compactuar com a situação do que se passou na América e dizer não, aquilo foi horrível, mas de repente se ao mesmo tempo nós temos pessoas a destruir montras e a roubar coisas e de repente a destruir as estátuas, acho que mina um bocado a ideia do que e o importante a tirar de tudo isto, não é? Portanto, acho que deve haver contenção em ambos os lados, mas principalmente, e concordo novamente com o Erikson, acho que deve haver uma contextualização, possivelmente estátuas mais recentes possam ser tramitadas para outro local, ou que haja uma placa que informe um pouco da história, o que é que aquilo deveria representar, mas no entanto as estátuas mais antigas ou os monumentos mais antigos já lá estão desde sempre. Penso que não esteja propriamente muita lógica de se colocar aí, de destruir tudo e apagarmos a história por si só. Vou dar agora só a palavra ao Pedro, porque o Pedro quer participar nesta nossa conversa. Força, Pedro. Olá a todos, não sei se estão a conseguir ouvir-me. Tudo bem? Pronto. Eu tenho que estar aqui a ouvir-vos com atenção. Apontei algumas palavras que foram ditas, uma pela Jenny, outra por ti, nomeadamente quanto à destruição das estátuas, em que se falou que tudo neste momento agora é partidário e que devíamos ser imparciais e recorrer ao diálogo. E tu até acabaste de dizer ambas as partes, não foi? Tu falaste. Pois eu acredito que para haver diálogo é preciso haver voz, primeiro.
E, na verdade, estávamos a falar, por exemplo, da questão dos indígenas e estamos a esquecer de uma questão que é a autodeterminação dos povos. Há, na verdade, uma aniquilação cultural completa. Eu vivi no Brasil também. No Brasil não se ensina o idioma indígena, que são vários. Não se ensina. Há uma desconexão completa com a cultura indígena. Na verdade, há uma assimilação de uma cultura que se... E podes-me corrigir que és brasileiro, que se rege por um padrão europeu. Pronto, engloba vários povos, vários grupos étnicos, mas há uma história contada pelo prisma europeu, eurocêntrica. É uma perspectiva da família real brasileira com origem na Europa, dos povos europeus que lá chegaram. Aliás, pode-se falar... Eu já ouvi alguns a dizer que no Brasil a carta que faz caminho é a certidão de nascimento do Brasil. Ora, esta expressão certidão, isto é uma visão eurocêntrica. Os povos indígenas podem olhar para aquilo e achar, não, isto é a nossa certidão de óbito que está aqui. Foi aqui que nós começamos a desaparecer. E se nós repararmos toda esta destruição de estátuas que ocorre no mundo, neste momento, está associado a determinadas ideologias que vêm a crescer neste momento e que dão valor e fazem até um revisionismo, porque é um revisionismo de uma idealização dos heróis brancos, não é verdade? Há uma alteração, aliás, pode-se falar até que a narrativa está a ser alterada numa visão branca. Temos que ser sinceros, é isto que está a acontecer, é isto que está a acontecer no Brasil com o Bolsonaro, com aqueles indivíduos que ali aparecem por eles. O que é que está a acontecer aos indígenas neste momento no Brasil? Eu pergunto, o que é que está a acontecer à população negra, parda? Onde é que estes indivíduos estão? A maioria não está precisamente nos subúrbios das grandes cidades. Uma pessoa que vai ao Brasil e conhece o Brasil, eu ando ali acho que é a Avenida Paulista, não sei se foi, eu vivo em São Paulo, na Avenida Paulista vejo muito bem que a pobreza tem cor. Há uma cor dominante naqueles bairros e nas outras começa gradualmente o tom de pele a desaparecer. É normal que isto suscite revolta. Eu também vivi nos Estados Unidos e eu vi perfeitamente que as comunidades mais pobres, com a maior incidência de gravidez entre adolescentes, com um conjunto de doenças inacreditáveis para um país desenvolvido, está precisamente nas comunidades que foram subjugadas a um poder europeu que esteve ali. São os descendentes. Então a minha pergunta, e mais é um comentário, é o seguinte: é impossível criar um diálogo quando uma das partes não tem voz. E quando se fala que um governo tem que criar políticas públicas, quem está no governo? Quem está no governo é precisamente quem tem voz. São as elites que chegam ao governo. São os indivíduos que estudaram e que normalmente vêm de um determinado grupo. Então temos um problema sério, que é a incapacidade de determinados grupos se fazerem ouvir. Pronto. E já agora também podemos falar de uma monocultura, ou seja, de uma cultura dominante europeia que se espalhou, cria ramificações, variações, pronto, mas que se impôs. Pronto, é este o meu comentário, tá? Com licença. Obrigado, Pedro. É importante e realmente reafirmo aquilo que estás a dizer, mas vou passar ao Erickson, que ele há de certamente conseguir ter uma opinião muito mais formada nesse sentido, mas só 3 pontos que eu gostaria de reforçar. O primeiro, acho que tens toda a razão, a questão é de haver voz, e eu compreendo isso, é normal. Claro que tem de haver voz, porque se não houver essa voz também não há mudança. Aliás, todas as mudanças que existiram até hoje foi porque houve voz. E quanto à autodeterminação dos povos e à assimilação cultural, é verdade, mas a questão que eu coloco é, em vez de destruirmos o que está construído, por que não construir mais? Por que não, por exemplo, construir algo que esteja mais ligado aos povos indígenas? Por que não construir mais para reforçar aquela cultura na altura? É só isso que eu estou a dizer. Mas concordo plenamente com o que o Pedro disse em relação a haver uma voz, em relação a haver uma determinação desta população em dizer, não, eu estou aqui primeiro do que vocês, eu existo. E com toda a legitimidade do mundo.
Eu, antes de ler aqui o que a professora Rosário colocou, que foram ao fim e ao cabo 2 questões, na opinião da professora Rosário, vou só passar a palavra ao Erickson, se ele quiser comentar sobre este assunto. Obrigado, João. Obrigado, Pedro, pela participação. Não é a primeira vez que o Pedro participa, né? Agradeço aí a presença e também as palavras. Foi muito bem colocado. Eu acho que aqui é esse ponto que a gente deveria chegar, né? Pensando, quando eu falei das minorias, né? Citei ali a identidade indígena também, justamente por eu estar aqui, não à toa aqui no Amazonas, né? Eu não sou natural, queria logo deixar claro, eu não sou natural aqui do estado do Amazonas, mas sou do estado vizinho, do Pará também. Aqui temos, né, no centro aqui da floresta amazônica, né, aí uma grande quantidade da população ainda nativa. E eu queria colocar aqui, dividir, né, minhas observações, né, aqui nesse momento, em 2 pontos, né? Que é justamente no que a professora Rosário falou, que eu vou deixar daqui para depois, e no que o Pedro colocou sobre as políticas públicas, né? Ações afirmativas em cima dos indígenas, mais especificadamente. No momento atual, salvo engano, eu acompanhei pelas redes sociais e teve uma lei que foi aprovada aqui no Brasil, que é justamente ter ensino em língua nativa e indígena, justamente naquelas regiões onde tem predominância, né, da raça originária, né, dos indígenas, no caso. Então, assim, a minha crítica é que foi tardiamente, isso só foi aprovado agora, entendeu? Era uma coisa que já era para ter acontecido há muito, né? E eu acho que isso daí é justamente o que leva a cabo dar voz, né? Como o Pedro brilhantemente colocou aqui, né? Dar voz a esses povos originários, porque a história não se constrói sem voz. E por muito tempo a gente teve justamente essa visão. Eu acho que o conceito que o Pedro bem descreveu é o culto à personalidade, que é isso que a gente está sofrendo aqui no Brasil, lógico, não é exclusividade nossa, mas foi isso, esse próprio culto à personalidade do colonizador, né? Enquanto uma figura altiva, desbravadora, que vem trazer toda essa carga civilizacional para os povos originários que estavam sendo dominados, né? Eu acho que isso daí resume e define bem o que o Pedro tentou colocar, né? Como também a gente está vivendo nesse momento aqui no Brasil esse culto à personalidade, né? Mitificada ali, né? Desse herói da pátria, é uma coisa assim que a gente percebe, né, a criação dessa imagem, a valorização simbólica em cima dessa imagem desde a época medieval, e isso daí é justamente um dos pontos importantes do qual eu pesquiso, né, de como a gente teve ali o herói medieval ali cantado e entoado nas cantigas, nas novelas de cavalaria ali na Península Ibérica, e como que a gente tem isso daqui, essa carga cultural, né, esse desbravador heroicizado colonizador que chega aqui na América do Sul, na América Latina, justamente como um mecanismo, né, de fundamentar o poder do colonizador em cima do colonizado, em cima do nativo silenciado, em cima do negro apartado e por aí vai, né? Então, é muito importante e a gente perceber e a gente analisar esse ponto, como o Pedro bem colocou, aqui no Amazonas a gente não tem, em sua grande maioria, né? Lógico que trabalhando com certas políticas afirmativas dentro das delimitações indígenas, né? Lá eles têm uma educação da língua natural, da língua nativa, e na própria Universidade Federal a gente também tem um trabalho, né, ali muito difundido, né, dando essa importância a essas línguas nativas, originárias, dos povos originários indígenas. Eu acho que isso daí é sempre muito bom, importante exaltar o conhecimento, a pesquisa na academia, e é uma coisa que aqui no Brasil a gente está passando, né, justamente por essa crise dentro da educação, não apenas a educação da academia, né, nível superior, mas a educação básica em si, né, a gente está sofrendo muito nesses últimos anos, e não à toa, principalmente agora, nesse momento em que a gente está passando aí por esse aparelhamento, né, através das iniciativas do Ministério da Educação.
E isso daí é justamente a iniciativa que parte da academia, a iniciativa que parte do ensino superior, da pesquisa, da ciência, né? Não apenas existindo ali nas ciências exatas ou nas ciências biológicas, que têm sido muito caras para o desenvolvimento da humanidade, como também, e muito principalmente nas ciências humanas, né? Que não à toa a história é escrita por homens e mulheres, e a gente vai aqui andando, vai percorrendo todo esse tempo cronológico, não à toa que o principal protagonista são homens e mulheres, né? Então, as ciências humanas são de fundamental importância, eu acho que é sempre bom a gente deixar isso claro, né? E o outro ponto que eu queria colocar é sobre as questões, né, que a professora Rosário colocou aqui no chat, os 2 pontos ali, né, que é justamente sobre a urgência, né, de como passar esse conhecimento, de como fazer o outro entender, porque o critério de urgência é o que está acontecendo agora, como a professora bem colocou, e eu concordo com isso, né? Então, como que a gente pode fazer com que as pessoas entendam, né, através da informação, né? E as redes sociais estão bem aí, estão aqui em foco, em voga, justamente para isso. Eu acho que aquilo que o João colocou também é uma outra iniciativa muito importante. Lógico que eu só dei um exemplo, né, no caso dos museus, mas justamente deixar algo ali, né, informativo, fazer uma política de informação, de marketing até, a respeito de como trabalhar, contextualizar aquele monumento, aquele patrimônio, para que justamente evitar essa problemática ou até mesmo a destruição, depredação, uma coisa que poderia ser evitada, né? Eu acho que a gente poderia trabalhar, né, tipo, uma opinião minha, poderia trabalhar essa questão de urgência que a professora Rosário colocou aqui, né, a respeito disso. O outro ponto que ela coloca, que eu acho que é muito importante, eu acho que foi assim um insight bem importante, que é a respeito da inocência desse tipo de comportamento nesse momento atual, né? Que ela coloca aqui, em termos letivos do básico, né? A disciplina de história tem cada vez menos tempo letivo. E não apenas aí, aqui no Brasil, a gente são momentos obscuros para a educação, justamente em pensar que o nosso próprio ministro da Educação vai às ruas e chega e fala que ele não quer ver antropólogo, filósofo ou qualquer outro ali das ciências humanas, né, usufruindo dos recursos financeiros públicos para se formar, né? Então, e aí a gente já vê, né, a crise que a gente passa, a crise por parte do ensino, da educação, e com certeza muita gente fala isso. Eu acho que o próprio Darcy Ribeiro, né, que falava isso daqui, um pensador brasileiro, né, que esse tipo de política é um projeto, né? Diminuir o acesso à educação, principalmente pelos mais pobres, pelos que mais precisam, diminuir o acesso à educação de qualidade, diminuir o acesso à educação pública e diminuir o nível de instrução, o nível de informação, tirando ali a compartimentação das ciências humanas e dotando o currículo do ensino básico com mais ciências exatas, justamente para focar ali no mercado do trabalho, nos mundos do trabalho, formar técnicos, né, que vão produzir ali, fazendo e gerir todo aquele movimento capitalista, né, focar no trabalho, formar pessoas, formar novos jovens para o trabalho e não para pensar, né? Eu acho que se enquadra aqui o questionamento do que a professora Rosário bem colocou. Eu só dar uma opinião relativamente ao ensino, e eu acho isto um bocadinho, e a Sandra, que também está connosco aqui em direto, nós já comentámos sobre isso. Nós ainda hoje, quando estamos a estudar a história, ainda nos estamos a basear muito nos historiadores que viveram um contexto específico também e que fazem a história mediante o seu contexto. Eu acho que falta também um bocadinho à história e ao ensino da história, falta arejamento, ou seja, nós não podemos continuar, eles continuam a ser grandes historiadores, continuam a ter teorias e as escolas deles são profícuas em conhecimento e formas e técnicas e tudo, mas também tiveram um contexto, assim como as estátuas, também tiveram um contexto, e hoje em dia, numa sociedade que se vive,
cada vez mais rápida e com alterações cada vez mais dramáticas, porque são alterações dramáticas que se vivem de um momento para o outro. Eu acho que também acho que chegou a altura de nós revermos a forma do ensino da história. E eu chamo aqui à questão Alexandre Herculano, que criticava exatamente a romantização daquela coisa do milagre de Ourique, aquela coisa que se fazia em relação às origens do reino de Portugal. Ou seja, existe também na história um bocadinho uma parte da narrativa histórica que, se calhar partidária ou não, mas que de certa forma promove estas alterações, aliás, estas divisões entre a minha forma de ver a história e a forma do outro ver a história. Eu acho que quando nós falamos, aliás, eu lembro-me quando era mais pequenita e via, quando comecei a ter as primeiras aulas de história e quando nos falavam das grandes viagens dos portugueses, dos descobrimentos, engrandecia-se, efetivamente engrandecia-se, ou seja, nós éramos os conquistadores, nós éramos os maiores, coitadinhos, íamos lá colonizar e é o que nós ainda hoje temos muito na nossa ideia, é que vamos lá colonizar e vamos civilizar aquelas pessoas todas. Aquilo que nós temos que desconstruir é exatamente isto, porque estas pessoas já tinham uma comunidade, já tinham uma cultura, tinham uma religião, tinham uma língua, como diz o Erikson, tinham essas coisas todas que nós fomos, do fundo, destruir. Nós fomos impor a tal supremacia, como diz o Pedro, nós no fundo fomos impor esta nossa ideia que o branco civilizado é dono de todo o conhecimento e todo o saber, ou seja, nós superiorizamos nessa altura, a história continua, fora como foi escrita também, e eu assim eu percebi desde pequena, que no fundo nós continuamos a ser os heróis, as pessoas que levaram o conhecimento aos povos indígenas, que coitadinhos viviam, não coitadinhos nada, porque a cultura deles é tão rica, aliás, antes de nós, inclusive, eu às vezes, quando estudei para essa história, então, era incrível. Eu via que na Babilónia já se faziam zigurates e em Portugal nós estávamos a eliminar as cavernas. Ou seja, antes de nós, do povo branco, já ter uma cultura, já ter uma consciência de si próprio, já havia gigantescas civilizações fabulosas que viviam e que floresciam. Ou seja, eu acho que eu concordo, acho que quando, e efetivamente não quero entrar aqui caminhos religiosos e discutir se a religião foi ou não, ou é ou não ponto de divergências, pode ser e pode não ser. Naquele caso eu acho que depois, quando nós tentamos com as civilizações clássicas dos indígenas, de facto foi e cortou ao Ocidente muito conhecimento que nós, se não fosse o nascimento, se não voltássemos às fontes, aos árabes, aos gregos, se eles não tivessem continuado a receber esse conhecimento, nós teríamos que fazer esse conhecimento para frente, depois eu fui tendo que aconteceu nesse dia, por isso foi um corte, mas a religião e as culturas podem também ser uma fonte de união, ou seja, eu estou que esta diversidade que existe nos povos é uma mais-valia para nós percebermos e acreditarmos que não existe raça. A nossa raça nós somos um ser humano. A raça deveria ser apenas para descrever uma pessoa porque eu quero descrevê-la para a polícia, porque eu quero descrevê-la porque está a ser avaliada por um médico. Então nós estamos a falar diretamente quem foi morto não foi um cidadão negro, quem foi morto foi um cidadão. Ponto. Porque nós quebramos impérios, nós quebramos, aliás, deitámos abaixo impérios, nós deitámos abaixo ditaduras, mas nós continuamos a não deitar abaixo os nossos preconceitos. E eu acho que aí, nesse preconceito, na nossa visão fechada de ver a história, continuamos a guardar na memória os nossos heróis, além de civilizações, as categorias de civilizações que foram conquistar os povos indígenas. Eu acho que é isso que tem que ser continuado. Eu acho que nós somos um bocadinho por aí. Acho que esta é a minha opinião relativamente à forma como se poderia pensar de como essa voz poderia chegar até o Obrigado, Jenny. Eu subscrevo
tudo o que a Jenny disse, porque acho que foi o mais importante de principalmente reter aqui é possivelmente, antes de começarmos a destruir estátuas, se calhar destruir os preconceitos. Essa sim, acho que é a parte mais importante e acho que é nisso que nos devemos centrar. É também de referir os parênteses que a professora de Rosário colocou do será inocente, que também daria mais pano para mangas em termos de conversa. Mas sim, não, eu também não acho que seja inocente, e realmente a diminuição destas horas de história vai um pouco àquilo que eu disse anteriormente, porque se eu acho que é importante haver uma contextualização histórica, se eu acho que é importante haver uma explicação aos meninos desde pequenos do que é que aconteceu, o que é que não deveria acontecer hoje em dia, por assim dizer, é importante haver horas de história para isso poder ficar bem explicado e bem justificado. Penso que, no geral, acho que somos todos de acordo com uma coisa, que é o racismo é algo abominável, e que realmente tem de haver medidas que possamos usar no que diz respeito a tentar combater esta situação. Não penso eu, e agora é só a minha opinião, obviamente, já não é seja pela destruição, mas sim pelo diálogo, e pela destruição sim, mas acho muito importante também que a Jenny usou de um arejamento histórico, que acho que foi excelente. Acho que vou começar a usar esta frase, esta palavra daqui para a frente. Gostava de perguntar também aos restantes aqui online se mais alguém quer colocar alguma questão, e se sim, podem pelo microfone, ou se escrever, se preferirem não falar, para podermos encerrar esta nossa sessão, que isto daria pano para mangas, nós estaríamos aqui horas e horas a falar, mas que é para isso, não a parte do Brasil, que eu sei que já almoçaram, mas a nossa parte para o pessoal também ter e jantar, não é? Não há. Parece que não. Não sei se, Jenny, queres dizer umas últimas palavras? Não, acho que já disse, no fundo, aquilo que eu queria deixar mais claro é que acho que aquela voz que o Pedro defendia tem que ser uma voz mais... Para já tem que ser uma voz mais coerente, ou seja, não pode ser a voz de uma única pessoa que acha que naquele exato momento tem razão, tem que ser uma voz mais coerente, ou seja, e isso implica que haja uma união, mas também implica que essa união venha com conhecimento de causa, ou seja, nós não podemos estar simplesmente a ir atrás das massas, a dizer porque sim, agora vamos deitar abaixo aquela estátua porque me apetece, porque toda a gente vai lá e eu vou também. E isso é o que nós estamos a assistir neste momento, é essa a voz que lá está a chegar, não está a chegar a voz do bom senso, está a chegar uma voz violenta que pode trazer outras questões. Aliás, já começaram a ir aos museus e buscar os artefactos e coisas da altura da colonização. Acho que devemos parar por aqui e pensar um bocadinho o que estamos a fazer. E por isso eu continuo a achar que importa a consciência, importa o conhecimento, importa a contextualização, importa nós entendermos o nosso lugar na sociedade, importa também nós percebermos, entendermos o nosso papel enquanto, mesmo que não sejamos professores, nós podemos ser sempre educadores, nem que seja pelo nosso próprio exemplo. Ou seja, eu acho que se nós, o facto de nós darmos o exemplo, já estamos pelo menos a tentar mudar alguma coisa. E sim, eu acho que os manuais são sempre os mesmos, os historiadores são sempre os mesmos, as teorias são sempre as mesmas. Acho que temos que inovar e temos que também contextualizar o ensino da história. Obrigado, Jenny. Erickson, não sei se quer acrescentar alguma coisa? Eu só queria agradecer muito por essa reunião, por essa outra oportunidade que a gente tem aqui no diálogo.
e fazer das palavras, né, do João, da Geni, as minhas, justamente quando se fala que eu, justamente por acreditar nos ideais iluministas que chegaram no nosso momento democrático, por mais que esteja sendo passando por tempos de convulsões, por tempos que não temos aqui grande apreço pela democracia em certos momentos, só que o nosso perfil atual, né, ainda é uma república democrática. Eu acho que essa democracia tem que fazer valer as leis, né, fazer valer a proteção da memória, tanto dos patrimônios, tanto desses lugares de memória, quanto da memória identitária que é resguardada a esses povos, a essas identidades aí, originárias, identidades raciais, né? E justamente preservar, concordando com a Geni, mas trazendo aqui a expressão do Pedro, né? Para preservar essa democracia, essa sociedade em que vivemos, para que todos tenham voz, né? Como um todo, né? Essas vozes sejam escutadas. E por fim, agradecer a presença de todos, né? Eu acho que foi colocado aqui muitas percepções, foi colocado aqui muitas problemáticas, como também penso que a intenção de todos aqui é pensar um futuro melhor, pensar propostas, né? Os rumos do diálogo, né? Fazendo aqui o merchanzinho da nossa proposta, do nosso projeto, é justamente levar o debate de ideias, por mais que sejam contraditórias, mas que leve a gente a um caminho melhor de preferência. Então, por fim, agradeço a todos. Obrigado. Muito obrigado, Erickson. Eu vou só dar a palavra ao Pedro, que o Pedro gostaria de acrescentar um pequeno comentário também. Força, Pedro. O comentário é o seguinte, é que as verdadeiras elites nos Estados Unidos da América enviam os filhos para estudar ciências humanas, para estudar história, para estudar política. Né? Isto é uma realidade curiosa. Né? A população é empurrada para fora das ciências humanas. Por que será? Não é verdade? Por que será? Enquanto as elites lá continuam. É apenas isso. Só fazer um adendo e indo aqui, acompanhando no que o Pedro acabou de trazer aqui, essa informação, foi no jornal hoje pela manhã, isso daqui é bem atual mesmo, que eu vi falar, teve uma fala, eu não me recordo de quem disse, desculpa, mas fazendo essa paráfrase aqui, que é justamente que nesse tipo de situações, principalmente no contexto atual, nesses governos que ainda se prezam pelo caráter antidemocrático, né, mandam seus filhos para estudar em núcleos de conhecimento, né, ciências humanas, né, ciências políticas, né, foi justamente o que o Pedro colocou. Então, os herdeiros de ditadores no atual momento vão estudar ciências políticas, enquanto nos seus países, né, não são fomentados ali tanto as políticas públicas quanto focado ali para o desenvolvimento do ensino das ciências humanas e principalmente história, né? Os filhos desses mesmos ditadores vão estudar em outros centros de excelência de ensino, onde a gente tem ali a prioridade dos cursos de ciências humanas, ciências políticas, né? E é isso. Obrigado, Pedro, e obrigado, Erickson. Sim, o que o Pedro disse foi realmente importante e faz-nos pensar, não é? É um bocadinho à par e aquém do que a professora Rosário já tinha colocado em relação a se será inocente ou não esta redução de horas do ensino de história, por exemplo. E é isto que me faz concluir, na minha opinião, obviamente, que penso que e ponho muitas aspas nisto que eu vou dizer, as armas deveriam ser apontadas sim às políticas, para tentarmos fazer uma mudança de raiz do que é que pode ou não vir a ser o ensino da história e o quão importante isso será nas gerações vindouras, esse impacto. E essa destruição, peço desculpa, não é destruição, esta mutação deveria ser feita a nível político, a nível das leis e se calhar não nos monumentos, porque penso que se toda a gente tiver uma contextualização, for formada o suficiente pelo seu ensino público ou privado,
Penso que não haverá tanta necessidade e tanta revolta no sentido em que apenas uma estátua possa causar este tipo de reações que estamos a ver agora. E ao mesmo tempo, porque eu acho tão importante esta situação e todo este movimento antirracista, acho importante que nós nos centremos nisso mesmo. Porque quando passamos por uma destruição massiva, e a Jenny já referiu que eu acho que então aí já é um exagero entrarmos por museus dentro, locais que estão muito bem contextualizados e começarmos a destruir peças, penso que aí já estamos a atingir limites que não deveriam ser transpostos, e principalmente vai-nos levar, e a muita gente vai levar em que essas pessoas olhem para os movimentos deva ser que deva acontecer e que deva ser visto de uma forma positiva, e houve imensos movimentos bastante civilizados em que as pessoas estiveram lá, falaram e deram a sua voz, mas depois confundir-se tudo com a destruição. Passa a haver uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, e acho que deve ser focado, sim, a situação antirracista, acho que não deve ser confundido com destruição. Não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa. Segundos, a ver se há mais algum colega que se queira manifestar. João, eu estou calado, eu só queria. Força. Eu sou aluno do primeiro ano de História, portanto estou calado, estou só a ouvir o que vocês estão a dizer, e foi a primeira vez que eu estive no encontro online de História, e gostei muito, aprendi muito com vocês, e vou levar a reflexão para depois. Obrigado. Para mim também foi a primeira vez. Obrigado, Nelson. Olha, aquilo que acabaste de dizer agora foi, para mim, já valeu tudo o que nós estamos a fazer, porque este é o objetivo, é mesmo trazer alguma reflexão e trazer um bocado a história, e usando novamente a expressão do arejamento histórico que a Jenny usou. Acho que é esse o nosso objetivo, e tu dizeres isso já me deu um prazer imenso termos tido esta ideia e termos construído isto. Obrigado, a sério.